A gente ensina isso. Então, como é que você examina um paciente em coma? Isso acontece, né? Em coma o cara tem esses reflexos ainda Ele pode ter alguns, aí depende da profundidade, né? Então, a gente chama isso assim, rebaixamento do nível de consciência, né? Você começa a rebaixar ficando sonolento. E aí você vai perdendo ainda mais a função, você fica torporoso. E aí depois você entra em coma, né? É um caminho, né? É claro que pode acontecer de forma súbita. Mas mesmo o paciente em coma, você vai tentar avaliar alguma função. Pupila, alguns reflexos, né? Por exemplo, a respiração, né? Sim. O reflexo de tosse. Isso tudo é uma função neurológica. Né? Para você manter o seu drive respiratório, existe um controle neurológico por trás disso. Esse da pupila que você fala é aquela da lanterninha que a gente vê nos filmes? É a famosa lanterna que todo filme usa. O cara passa a lanterninha ali e o olho dele... Exato, ele vê o tamanho da pupila, mesmo. Se é igual, né, uma pupila com a outra, e se ela reage, né? Com a luz, geralmente ela tem uma contração, né? Esse reflexo, que é famoso, né? Todo filme... É real aquilo lá, então, real. Não é cena de cinema, não. O cérebro é um rolê muito louco, né, cara? É massa demais isso aí. A gente tava falando assim, uma das coisas que mais desafia, né, a questão neurológica, eu sempre falo isso para os alunos assim, a neurologia é uma especialidade que depende muito do exame clínico, né? A gente fala o exame à beira do leito. É você saber examinar muito bem um paciente, assim, checar os reflexos, checar a função motora, checar a sensibilidade, né? O famoso martelinho, né? Todo neurologista tem um martelo, né? Isso tudo é muito bacana, assim, a semiologia, né? Que é a arte de se examinar um paciente. E eu sempre falo que não existe nenhum exame, não existe absolutamente nada que substitua essa avaliação clínica, né? Então, e isso é uma crítica, né? O que a gente vê hoje assim na medicina? A gente tem, né, esses erros assim. Então, às vezes o médico fala cada vez menos com o paciente e põe menos a mão no paciente, né? E a gente fala que tem muito profissional hoje que faz relatório e pede exame, é só. Ele se resguarda com os exames hoje. Cara, ele não se resguarda. Não, né? acho que muitas tem vezes... um pouco disso. Eu vou pedir o exame ali, não vou falar nada. Mas a questão é saber o que pede. Porque o que acontece? O paciente muitas vezes chega no consultório e ele chega com a pasta de exames. Na neurologia isso acontece muito. E muitos exames desnecessários. Porque quem pediu não soube raciocinar o que pedir para comprovar o que é a minha suspeita, entendeu? Então a gente sempre fala, é exame complementar. Por que complementar? Porque ele tem que partir da sua suspeita clínica. Entendeu? Ele não pode surgir do nada. Entendi. Então, a melhor ressonância hoje, ela não substitui, né, você colocar a mão no paciente, examinar o paciente. A gente precisa do exame hoje, sem dúvida, né? Não dá para fazer neurologia hoje sem exame. Mas ela parte de um princípio, né? Que é o exame físico. O cérebro, você falou mais cedo aqui, e eu fiquei encucado com isso. Porque tem umas partes do cérebro que acabam sendo mais importantes, que a gente utiliza mais e tudo. E você falou da mão, que por exemplo, quando você mexe com a mão e tudo, que você tem uma parte de maior estímulo ali, e tudo no corpo da gente, eu acho que inclusive o cérebro, ele pode ser treinado ou desestimulado, e isso faz com que ele renda mais ou menos. Se um cara, por exemplo, ele perde a mão, ele tende a perder parte da capacidade do cérebro logo depois, por falta de estímulos, porque ele não vai ter mais os movimentos. Você fala dos amputados, não lembrar... Por exemplo, sei lá, você entende? Dormir e lembrar que tem uma perna parte do cérebro dele não vai estar em atividade mais. Na verdade, por exemplo, um cara amputado, né, o cérebro permanece íntegro. Tanto que existe uma questão, a síndrome do membro fantasma. Sim. Né? Então o cara amputou a mão e para ele a mão existe. Ele tem, inclusive, a percepção de sensibilidade dessa mão. Então tem paciente que tem dor na mão que foi amputada, né? E exatamente por isso, porque aquela região cerebral, ela continua em atividade. Agora, existe uma questão de propriocepção. O que é a propriocepção?
E quando eu encosto nessa mesa ou quando eu tenho um estímulo que provoca dor, né, essa sensação ela é transmitida para o meu cérebro. Isso se altera, né, claro, no indivíduo que sofreu uma lesão periférica. Mas o cérebro vai tentar, né, se recompor, de certa forma, pela questão de plasticidade. Né? Um outro exemplo, então, a neurologia ela trata também as doenças do nervo periférico. Então a gente tem o cérebro, a gente tem a medula. Sim. Da medula a gente tem um monte de nervos, né? A gente fala são os fios, né? Que vão levar o estímulo elétrico para o músculo. Então, se eu tenho uma doença periférica, eu tenho alteração no meu sistema nervoso central. Então, vou dar um exemplo. Diabetes, por exemplo, que é uma doença super comum, né? Diabetes causa uma doença clássica que é a neuropatia diabética. O que é isso? O paciente com diabetes, principalmente não controlado, ele vai lesando o nervo periférico. Então ele tem formigamento, dormência, fraqueza nos pés, nas mãos. E de repente ele começa a ter dor neuropática. Essa dor vai ser processada onde? No sistema nervoso central também. Então o sistema nervoso central e periférico, ele se comunica o tempo todo, né? Mas nesse caso aí, você falou dessa que é uma consequência da diabetes, mas ela pode surgir de várias outras formas. E aí como é que você entende de onde que tá vindo isso? Porque ela pode ser inflamatória ou não? Sim. Não tem todo esse rolê que acontece de vir genético ou não? Isso. Toda doença neurológica, a gente fala que a grande questão da neurologia é responder uma questão topográfica, a gente fala. A gente tem um lado bem objetivo, assim. Então, se eu examino o paciente, a primeira pergunta que eu quero responder é onde está a lesão neurológica dele? Então, suponhamos que eu cheguei que a lesão neurológica ela ocorreu nos nervos periféricos. Então, eu tenho um diagnóstico de localização. Aí essa localização vai me guiar para eu responder isso. Aí depois eu pergunto, quais são as principais causas que podem comprometer essa estrutura, essa topografia? Então, doença de nervo periférico. Quais são as principais? Diabetes, álcool pode dar neuropatia, várias doenças infecciosas, né, podem dar neuropatia. A gente comentou agora há pouco, né, a hanseníase, né, a antiga lepra. É uma causa clássica no Brasil de doença que altera o nervo. Mas é sempre assim, eu parto de um diagnóstico de localização e aí depois eu vou falar qual é a causa. Então, um outro exemplo. Eu tenho um paciente que sugere que tem uma lesão no hemisfério cerebral esquerdo, comprometendo a área da fala. Eu vou perguntar qual é a causa disso. Pode ser um AVC, pode ser um tumor, pode ser uma doença inflamatória, pode ser uma hemorragia, pode ser um AVC isquêmico, entendeu? E aí isso o exame ajuda, mas Sim. Ela parte desse princípio, assim. A hora que você fala dessa medicina de toque, assim, me remete muito à medicina antiga. Exato. Eu acho que isso está sendo esquecido, assim, sabe? Não vejo médicos, ainda mais hoje que tantas pessoas estão formando como médico, né? Medicina aí tá bombando aí, faculdades lotadas de médicos saindo pra quanto é lado e tal. Mas você não vê muito essa parada de pegar no paciente. E eu acho que a gente já falou isso aqui. Uma vez eu e o Robertinho, a gente tava no restaurante dele, conversando com um médico de Uberlândia. Ele falou que ele é das antigas lá. Dizia que ele fundou a UF. cirurgias. Né? Ele falou que fundou a UF pra gente. Ele é das antigas mesmo. Não, foi ele mesmo. Dr. Fued, que chama. Sim. E aí ele pegou e falou assim, cara, medicina, se você não pegar no paciente, não é medicina. Eu falei, caraca, velho, então... Mas isso é verdade, cara. Assim, hoje eu trabalho numa parte da neurologia que eu cuido muito de paciente com doença neurodegenerativa, né? Então, muitas delas eu tenho um tratamento específico, mas a gente ainda tem situações, né? Não só na neurologia, mas a gente tem isso muito forte em algumas doenças que a gente não tem uma cura ainda para oferecer para o paciente. Mas ainda assim, o cuidado, né? Assim, encostar, examinar, ouvir, cara, isso é essencial, né? Para você acompanhar a doença crônica, né? Então, uma questão é você fazer diagnóstico de uma demência de Alzheimer para uma senhora de 70 anos.
Mas depois disso, você vai conviver com ela e com toda a família durante muito tempo. E aí, cara, a relação médico-paciente, ela é essencial, entendeu? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa? É uma doença neurodegenerativa, né? Ela vai perdendo cada vez mais ali, né? Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, né? A ELA, né? Então, são doenças que são crônicas, né? Então, a relação médico-paciente, assim, saber ouvir, saber dar uma notícia, examinar bem, isso faz toda a diferença. Essas doenças que você falou, elas são irreversíveis. Mas você consegue estabilizar elas agora, não é? Algumas sim. Alzheimer outras... eu acho que dá pra estabilizar, não dá? A depender do tempo do diagnóstico. Assim, um diagnóstico precoce. Iniciando-se um tratamento precoce, você consegue amenizar o quadro e retardar um pouco a progressão da doença. Quando fala de precoce, dá pra falar de idade? Tipo, 40, 50 anos? Precoce, é precoce? Eu digo tempo... Depois que começaram-se os sintomas, quanto tempo depois a gente conseguiu tratar esse paciente? Tem que começar os sintomas, antes não é possível. Hoje ainda não existe tratamento, a gente fala, pré-sintomático. É porque, por exemplo, na minha família tem casos de Alzheimer, né? Será que não dá pra mapear que... Porque parece que é genético também isso aí, não é? A maioria do Alzheimer não é genético. Não é? Não. É um medo, né? Então, eu tenho Alzheimer na família, eu tenho uma maior chance, assim. A maioria dos casos não tem uma causa genética definida. Uhum. São doenças adquiridas. Sim. Mas existem hoje uma tendência a se trabalhar marcadores para se ter algumas doenças. Então, no futuro, né, eu diria que não tão distante, a gente vai usar esses marcadores para começar, talvez, a tratar o paciente numa fase pré-sintomática, entendeu? Quais os marcadores que a gente tem de Alzheimer? E aí são vários. Tem marcadores licóricos, por exemplo. Líquor é o líquido que envolve, né, o cérebro. Uhum. Então, tem algumas substâncias que a gente pode fazer no líquor, por exemplo, que podem sugerir uma maior chance de adoecimento. Mas isso ainda não é utilizado de rotina na prática clínica. Tanto que isso não é oferecido ainda hoje, entendeu? Porque hoje você não tem um tratamento pré-sintomático. Uhum. Entendeu? Pô, e aí a hora que você começa os sintomas é através de um remédio, que é o tratamento? É o remédio Alzheimer, no caso, a gente tem remédio. É o remédio que estabiliza o paciente. Remédio para tentar estabilizar a questão da memória. É novo esse remédio na indústria farmacológica? Não. Existem novos, né, remédios sendo desenvolvidos aí o tempo todo. Mas a classe desses remédios, assim, é uma coisa já Por que a gente não vê? Talvez assim, eu por estar de fora, eu não vejo muito a galera se tratando. Eu vejo muita gente com um problema e o problema continuando. Sabe? Avançando, né? Tipo assim, ninguém estabiliza o problema. Esse remédio, ele é caro. Não. É de difícil acesso. A gente consegue isso aqui com facilidade? Eu acho que depende. Assim, eu sempre falo assim... Porque às vezes a gente compara casos diferentes, entendeu? Aham. Porque às vezes muitos pacientes estão em tratamento numa fase inicial e a gente não sabe, assim, Verdade. no caso, entendeu? Verdade. Aí você não percebe. Porque a gente sempre pensa no Alzheimer, no Uma idoso... pessoa que tá sofrendo ali Já, com a família. Uma fase já que muito tem- tardia, né? Aí talvez não seja o melhor exemplo para você falar de tratamento. Mas o fato é que ainda é uma doença neurodegenerativa, como tantas outras aí, né? Não tem cura, né? Sim. Então, mas o remédio tem uma função. E a hora Aí que eu a pessoa procura em estado, tipo, meio avançado, assim, já tá esquecendo muita coisa, tudo. Dá pra voltar alguma coisa atrás ou dá pra só um stop naquele momento ali? A depender da fase, né? Algumas medicações nem efeito elas vão ter mais. Mas aí você vai individualizar cada paciente. Tem paciente que pode se beneficiar, por exemplo, de um acompanhamento multiprofissional, né? Então, uma fono para talvez tentar melhorar a linguagem, né? Tentar reforçar um pouco a parte cognitiva. A família é muito importante, né? O cuidado que a família oferece no sentido do dia a dia, né? Eu acho que é um dos principais, né? A família ali. Sem dúvida. A família é muito importante para suportar o paciente e a gente fala que a família muitas vezes também adoece junto, né? Sim, sim. Sabe um rolê que eu vi acontecer? Isso foi muito foda. Uma pessoa que tinha perdido, né? Ela perdeu o esposo dela e bem velhinha. Tinha Alzheimer na família, a mãe teve Alzheimer, tudo. E depois que ela teve essa perda,
ela esqueceu, tipo assim, que o esposo dela morreu, né? E aí o pessoal começou a falar, putz, cara, tá com Alzheimer, né? O Alzheimer, ela já tava esquecendo algumas coisas e tal, e o Alzheimer pegou ali. E ela ficou uns 3, 4 meses, tinha esquecido mesmo que o marido tinha falecido. Ela esqueceu. E esqueceu outras coisas também. E aí a família interveio, começou a conversar. Foi uma conversa assim que demorou um mês, assim, sabe? Tipo, ó, vamos pra casa dela e vamos ficar lá na casa dela um mês conversando. O negócio voltou ao normal, assim, Era sabe? um bloqueio. Ela tava se bloqueando. Ela começou a entender que, tipo assim, ó, perdi meu esposo, ele realmente faleceu, tá tudo certo, e começou a levar a vida e tal, e agora tá com a vida totalmente diferente, assim, sabe? Agora ela realmente... Consciente de que não tem mais marido. Ela saiu daquele luto ali... E agora tá vivendo a velhice dela, assim, sabe? Indo atrás de coisas boas, atividade física e tal. Falei, cara, a mente é uma parada foda, assim, né? O que acontece, assim, esse exemplo é que até para fazer o diagnóstico, por exemplo, de um Alzheimer, a gente tem que nos assegurar, por exemplo, que o paciente não está deprimido. Então, existe a demência associada à depressão, por exemplo. Entendeu? Então, tanto que a gente não fala de diagnóstico de demência, de Alzheimer, por exemplo, num paciente vivendo um momento de luto ou de um trauma emocional ou uma depressão não tratada, porque isso pode ser um falso Alzheimer. Que entendeu? Isso, cara. Você já deparou com situações assim, Isso então... é muito comum. É mesmo? Sim, tem questionários pra isso, pra você diferenciar um do outro. Pô, eu já vi falar sobre isso também, às vezes, por vítimas de estupro. E você trata a depressão do paciente... Não... E aí ele melhora a questão psíquica, né, emocional, e aí ele volta pro quadro cognitivo basal dele. Que são coisas diferentes. Mas isso acontece. Então, um idoso deprimido, né, você tem que tomar muito cuidado para não dizer que isso é um Alzheimer. Porque... Igual eu fiz aqui, né? Falei que ela tava com Alzheimer. Provavelmente não era, né? Provavelmente não.